Métrica de centro, de facto, tornou jogadores de primeira grandeza, eram dois extremos fantásticos. O José Augusto é o extremo como hoje existe e como hoje se chama, embora hoje se chama alas direito. O José Augusto era um jogador que partia para cima do defesa, driblava rápido e com precisão e à linha centrava, como o extremo deve fazer. E depois jogava muito bem de cabeça também. O José Augusto foi um dos grandes goleadores do Benfica, apesar de jogar a extremo direito. Mas era muito mais um jogador de dar assistência. Fazia aqueles célebres cruzamentos que o Zé Águas aproveitou muito, o Torres, mais tarde. A tática de Bela Gutmann era essa: correr pela linha e chegar na quina, né? E cruzar. Nem era preciso olhar nada, era só chegar ali e cruzar, que havia de aparecer alguém ali. E foram assim que apareceram muitos golos do Benfica. Eram dos cruzamentos do Zé Augusto e do Cavém. Atenção que nós, naquela altura, na altura em que José Augusto jogava, as equipas jogavam com extremos, jogadores nas linhas, era o 4-2-4, jogavam com 4 jogadores, 2 médios, 4 defesas. E então os jogadores desenvolviam um trabalho na linha média. Mas José Augusto foi dos primeiros jogadores que, sendo um extremo direito, fazia meio campo e frente. O José Augusto era goleador, era um extremo goleador. Até jogava bem de cabeça e fazia muitos gols de cabeça. Portanto, era um jogador que já começava a diferenciar-se daqueles que começaram a jogar nesse sistema. Mas o José Augusto era um jogador diferente dos outros jogadores. Era um jogador que não só fazia gols, como também fazia meio campo. Era um jogador total. Chamávamos nós, nessa altura, um extremo direito total. Era daqueles jogadores que entravam em campo, marcavam logo a figura dele em campo. E então tinha uma coisa muito boa, que era a corrida que ele tinha. Tinha uma corrida desenfreada, era um jogador que aquilo era a falhar um passo, passava sempre ali certinho, e era um jogador que marcava a presença no campo. Aquilo, e obrigava os outros a deslocar, a saber. Eu já sabiam também como é que ele jogava. Foi um jogador que me marcou também bastante. Tinha muito a ver com o Figo, era um jogador elegantíssimo. Era um jogador cerebral também, muito inteligente a jogar futebol. E era também um líder, não? Também era um líder. E era tecnicamente perfeito. Eu gostava mais o que me dava mais prazer era poder fazer a jogada de 1 contra 1, arrancar junto à linha e fazer o centro para a cabeça deles. E eles meterem a bola. Dava-me mais... tornava-me mais forte do que se fosse eu a marcar o gol. E, no entanto, marquei 175. Poucos jogadores portugueses se podem gabar de ter disputado uma final da Taça dos Campeões Europeus. Só 3 podem dizer que jogaram não 1, não 2, não 3, não 4, mas 5 finais da Champions. Cruz, Coluna e José Augusto. Augusto foi o lado direito de um dos melhores quintetos atacantes de todo o futebol mundial. Em conjunto com Simões, Eusébio, Águas e Coluna, não esquecendo Santana, Torres ou Cavém, deslumbrou milhões de espectadores. A correr, a fintar, a cruzar, a rematar, o extremo ultrapassou a Europa pela direita e chutou para o som. Bicampeão europeu, marcou 7 gols até levantar a taça 1960-61. 4 antes de erguer o troféu 61-62. 14 nos anos seguintes. Durante uma década, foi o líder incontestado da direita encarnada. José Augusto foi bicampeão europeu e foi muito importante, é um extremo direito fundamental, foi fundamental na conquista das 2 taças dos campeões, tendo na primeira o Santana, portanto, a fazer a asa direita, e na segunda taça o Eusébio. O Eusébio jogava ao lado do José Augusto. Portanto, digamos que era o Zé Águas, o Eusébio e o José Augusto. Era uma asa direita poderosíssima e fundamental para o Benfica conquistar as 2 taças, eliminando ou vencendo na final 2 grandes clubes, que era como era o Barcelona e o Real Madrid. Ele fazia aquelas jogadas, aqueles dribles de costura, por exemplo, os austríacos ainda hoje não podem ouvir falar no José Augusto, daquela grande exibição que ele fez com a Rápido de Viena, ganhámos de lá 4-1. José Augusto fez um jogo fabuloso mesmo. Mas naquela altura as coisas eram bem mais difíceis.
do que aquelas que são hoje. E essa era a dificuldade que nós sentíamos e que colocávamos no próprio jogo toda a nossa emoção, todo o nosso profissionalismo. Como Rogério Pipi antes, ou Nené depois, José Augusto evidenciou-se em campo por outra característica, a figura impecável. Mesmo depois do jogo mais intenso, era vê-lo sair tranquilamente de cabelo bem penteado. Tantos anos depois, muita coisa mudou, mas a elegância não tem prazo de validade. Ele devia ter um frasco de laca todos os dias no cabelo. O cabelinho dele era quase para o Rogério. O Rogério era no arranjo, e ele era o cabelinho sempre arranjadinho e tal. Ainda hoje, a gente quando vê o Zé Augusto é assim, ainda marca a figura. Não, eu acho que não era uma questão de vaidade, era uma questão de visual. Portanto, ele sentia-se bem, em ver-se bem com a imagem dele. Portanto, isso é uma coisa natural. Hoje em dia a gente até vê muitos jogadores agora também a preocuparem-se muito com o visual, porque também são mais, como é de dizer, são mais visualizados através de televisão, que não era bem o tempo na altura, mas o Zé Augusto sempre primou para... E ainda hoje. O Zé Augusto ainda hoje prima pelo seu visual. Ele continua com o seu penteado, um pouco mais branco, não é? Porque os anos não perdoam, mas foi sempre um rapaz, pelo seu visual. Sempre foi muito cuidado com o seu penteado. Às vezes dizíamos que era peruca. O seu penteado, com a sua maneira de vestir, muito esportiva. Hoje não é tão notório, mas naquela altura. Ainda hoje o Zé veste muito jovem. E é muito jovem, não? Na sua maneira de ser e de estar. O Vítor é que me prepara quando é para estas situações. O Vítor é que me prepara. O Vítor já é meu cabeleireiro, para não dizer barbeiro, já há mais de 25 anos, não é? Há 30 anos. Há 30 anos. Mais propriamente. Desde que eu abri aqui a casa. Exatamente. E a maior responsabilidade. Veja. Não, conseguimos manter o penteado, do mesmo penteado que ele tinha quando tinha 20 e poucos anos. O segredo desta polpa devo a uma tia minha, que infelizmente ainda está viva em Faro, irmã da minha mãe, que quando eu passei a ir para a escola primária, era ela que me arranjava o cabelo. E esta polpa foi a minha tia Crispina que realmente a projetou e que eu tenho mantido durante os anos da minha vida. Antigamente, quase sempre as mães, quando se penteavam os filhos, depois tinham a mania de fazer assim, com a mão, fazer assim, que era para fazer uma onda aqui à frente. E ficou o jeito que ficou aí. Era o que se usava na altura? Era, pois. Meu José. Ora bem, estamos praticamente no fim. Já estou equipado. Eu dou bem com o Zé Augusto, mas tinha duas razões fortes para não dar bem com ele. A primeira é que ele é do Benfica e eu sou do Sporting. E a segunda é mais grave. Ele é meu senhorio e eu sou inquilino. É difícil um senhorio dar-se bem com o inquilino, ou o contrário. Entre nós não há desavenças. Embora em toda a carreira só tenha representado 2 clubes separados por um rio, Barreirense e Benfica, José Augusto foi um jogador do mundo. É logo durante a campanha da Taça dos Campeões 1960-61 que o L'Équipe o elege melhor extremo-direito da Europa. Em 64, é chamado por 2 vezes a representar a seleção do mundo. Em maio, atua nos 75 anos da Federação Dinamarquesa de Futebol. Em setembro, vai a Belgrado participar num jogo de apoio às vítimas do terremoto de Skopje, na antiga Jugoslávia, e até marca um gol. Portanto, nos anos 60 e nos anos 70 havia de facto uma tradição de se realizarem jogos de caráter particular, ou jogos para comemorar determinadas datas ou até de beneficência a nível internacional, de seleções do mundo ou de seleções do resto da Europa, e de facto o José Augusto teve esse privilégio de jogar 2 jogos em 1964, um deles com o Eusébio na Dinamarca frente à Escandinávia,
e outro justamente frente à seleção da Jugoslávia, e isso representava exatamente o reconhecimento internacional da valia do jogador. Portanto, não era impunemente que os jogadores eram convocados para essas seleções. A organização procurava ter nessas seleções os melhores jogadores do mundo, os mais emblemáticos, aqueles que efetivamente eram reconhecidos, mais reconhecidos pelo seu valor, e esse reconhecimento foi de facto feito ao José Augusto, e ele pôde participar por 2 vezes em 1964 em jogos desse tipo. Foi eleito o 11 base, o 11 de sonho, digamos assim, desse ano, de 61, e naquela altura o José Augusto destacava-se claramente. Aparece no Benfica campeão europeu e aparece a marcar a diferença na forma como jogava, como extremo naquela altura. É uma altura em que também existia outro grande extremo na história do futebol, que era o Rento, no Real Madrid, esse com uma velocidade estonteante. Aliás, há uma história engraçada de um jornalista sul-americano que diz que lhe chegou a contar 6 pernas e 4 braços. Portanto, no caso de José Augusto não teria sido o caso, mas era uma velocidade diferente, era uma velocidade mais elegante. Não travava da mesma forma como o Rento. O Rento tinha uma forma de travar que desequilibrava o defesa. A finta do Rento era quando travava. A finta do José Augusto é quando chegava perto do defesa, metia a bola e ia-se embora e ele depois não o apanhava. No início da década de 60 foi um dos melhores extremos direitos da Europa, isso é indiscutível. Foi mesmo considerado o melhor extremo da Europa em março-abril de 61, quando o Benfica ganhou na Dinamarca ao Horus por 4-1, num dos jogos na primeira edição que o Benfica ganhou, da Taça dos Campeões. Ele fez uma edição espetacular, o Benfica ganhou por 4-1 e ele marcou 2 golos, e por isso no final foi levado em ombros e considerado pelo jornalista Gabriel Arnaud, da equipe, como o melhor da Europa. José Augusto era um jogador que tinha de facto, para já era um jogador rápido sobre o flanco direito, ele jogava muito flanco direito, não era um jogador muito de 1 contra 1, não era um bom recuperador de bola, mas era um jogador muito rápido com a bola nos pés, portanto era um jogador perigoso, era um jogador que jogava bem, que centrava bem e especialmente também que jogava bem de cabeça, portanto era um jogador que tinha qualidades, essas qualidades que faziam dele, e naquela altura com um sistema mais aberto que se jogava, fazia dele de facto um dos melhores extremos da Europa, portanto era um belíssimo jogador. Se a década de 60 está gravada a ouro na memória do futebol nacional, é graças a jogadores como José Augusto. Fundamental no Benfica, foi também figura de proa na seleção. Representou por 45 vezes as cores nacionais e foi um dos obreiros do momento mais alto da história da equipa das Quinas, o Mundial de 66. Jogou todas as partidas do apuramento e da prova. Fez 3 golos na fase final e foi um dos magriços de talento transbordante que por pouco não foram campeões do mundo. Em 66 o José Augusto, penso no Simões, penso nos extremos daquela equipa. O Simões era engraçado porque jogava na esquerda e era destro. Ainda hoje imaginamos o Simões como esquerdino, mas não era. O Simões jogava com o pé direito, só que ele tal já foi um dos primeiros extremos mentirosos a jogar na esquerda, sendo depois com o pé direito a jogar para dentro. O José Augusto já era o extremo direito, nato, puro, a jogar no seu habitat natural, no corredor direito. Naquela equipa, naquela seleção portuguesa, esses 2 homens, Simões e José Augusto, davam a largura, davam a profundidade, davam a magia pelos flancos. Depois tínhamos o Torres, um ponta-lança, e o Eusébio, que era tudo. Era avançado, era médio, era inventor de golos. Mas o José Augusto, nessa equipa, era o prato da balança que equilibrava a equipa sobre o lado direito. Garantia-lhe a criatividade, a técnica, a velocidade, a finta, a visão ofensiva sobre o lado direito do ataque. Era um extremo que naquela altura fazia a diferença. Aquela equipa era um equilíbrio total a atacar. O José Augusto era o equilíbrio do lado direito. Futebol, a seleção de 1966, incorporando a maioria dos jogadores do Benfica da década de 60 e sobretudo das taças dos clubes campeões europeus, das finais de 61, 62 e 63, evidentemente que replicou muito do futebol que o Benfica jogava. E, portanto, toda a mecanização desse jogo, sobretudo do jogo ofensivo, com os mesmos protagonistas, tenderia a ter um resultado muito semelhante. E, portanto, eu diria que José Augusto, um pouco à semelhança do que aconteceu com Eusébio, Torres e Simões, com coluna na retaguarda, evidentemente que José Augusto teve também tendência para replicar o futebol que jogava no Benfica, juntamente com os seus companheiros,
produzindo de facto grandes exibições. José Augusto foi totalista dos jogos do Mundial de 1966. No conjunto dos jogos desse Mundial marcou